Vamos ver agora um outro comando aqui, muito importante no Apex, que é o comando /new_theorem. É new theorem, mas basicamente a gente pode criar através desse comando, a gente cria ambientes para inserção de teoremas, definições, proposições, lemas, corolários. Então é um comando que serve para criar ambientes para inserção desse tipo de declaração. Eu vou criar aqui então um ambiente teorema. Basicamente ele tem três, na verdade são quatro. Vamos puxar aqui a sintaxe completa dele. Né? Vou dar um Ctrl espaço aqui. A sintaxe completa dele aparece nessa parte. Na verdade são 4 itens. Né? O último item aqui é a seção section. No primeiro ambiente aqui eu vou colocar o nome do ambiente que eu vou criar. Então o nome do ambiente que eu vou criar aqui é teorema. As opções entre colchetes são opcionais. Eu posso ou não utilizar elas. Então, no momento eu não vou eu vou deixar branco, tá? Eu deveria ter deixado em branco desde o início. Né? Eu vou preencher somente as que são obrigatórias, tá? O nome e o caption. Eu vou colocar aqui o caption como teorema. Tá? O caption é o nome que vai ser impresso no meu ambiente. Então, vamos dar um exemplo bem básico de como é que eu uso esse ambiente que eu acabei de criar aqui. Então, o comando newTheorem, com esse comando newTheorem aqui, eu acabei de criar um ambiente de teorema para inserção de um teorema. Então, eu vou criar então um ambiente aqui ligando teorema. Ele já sabe que eu quero inserir o teorema, inclusive. Tá? Ele já percebeu isso aí. Então, dou um Enter e abre e fecha o teorema. Vou digitar aqui então o teorema. Todo quadrado em 4 ângulo 0. Então, se eu compilar isso aqui, o que vai acontecer? Ele gera aqui o teorema 1, já enumera e imprime o nome teorema. Então, esse ambiente aqui serve para isso, para mim digitar teoremas, né? Ele já vai enumerar o teorema e vai imprimir o nome de teorema no ambiente. Vamos criar mais outro teorema aqui então. Vamos criar mais outro teorema aqui, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V e vou mudar aqui todo o triângulo tem 3 lados. Olha que interessante, já enumerou o teorema 2 também. Ele coloca a numeração automática nos teoremas também. Então esse ambiente é muito interessante por causa disso. Eu vou criar agora um comando aqui que eu utilizei na aula passada, que é o comando section, para criar uma seção aqui. Vou colocar aqui então primeira parte do trabalho e vou criar uma segunda seção aqui. Após o segundo teorema eu vou chamar ela de segunda parte. Tá? Você poderia colocar qualquer outro título aqui. Quando eu compilo, o que acontece? Ele cria uma seção na primeira parte e uma seção na segunda parte já enumeradas. Então o que isso tem a ver com os teoremas aqui? Bom, lembra aquelas opções que eu ia colocar aqui também não colocando? Uma delas é a opção section. A opção section, ela obriga que cada teorema venha indexado também com o número da seção a que pertence. Então os teoremas 1 e 2 pertencem à seção 1. Tá? Eu vou criar aqui mais outros 2 teoremas. Aliás, eu vou só dar uma cópia deles. Né? Se eu compilar, eu vou apagar a opção section, tá? Não tem a opção section agora. Se eu compilo, ele vai criar então teoremas 1, 2, 3 e 4. A numeração das seções não tem influência nenhuma na numeração dos teoremas. Se eu coloco aqui a opção section e compilo, a numeração dos teoremas agora já é subordinada à numeração da seção a qual eles pertencem. Então agora não tem mais teorema 1, 2, 3 e 4. Eu tenho agora teorema 1.1, 1.2, porque o primeiro dígito aqui refere-se à seção a que eles pertencem, que é a seção 1. E os teoremas 3 e 4 são 2.1 e 2.2. O índice inicial aqui é 2, que se refere à seção 2 ao qual eles pertencem. Então esse comando aqui submete, faz com que cada teorema seja enumerado inicialmente com o da seção e depois com o número do seu teorema, com o seu número respectivo.
Eu vou colocar aqui agora vou criar então agora um outro ambiente, tá? Dei um Ctrl C, Ctrl V, vou retirar aqui a opção Section, e vou criar aqui um ambiente com definição. Um ambiente que inserir uma definição. Vou colocar aqui definição, tá? Porque eu não posso colocar cedilha nem tio no nome do ambiente. E vou criar então uma definição aqui agora. Ligando, define. Já definiu que é definição, né? Então Enter. Vou criar uma definição qualquer, né? Vamos ver aqui. Um quadrado é um polígono de 4 lados. E vou criar mais outra definição. Eu vou copiar a minha definição, tá? Para a gente poder entender a lógica aqui do comando. Então, quando eu fizer isso aqui, eu vou reduzir o zoom aqui um pouquinho, para poder caber tudo na tela. Tá? E quando eu compilar, o que vai acontecer? Ele vai gerar a definição 1 e a definição 2. Já enumeradas, a numeração das definições não depende da numeração das seções, porque eu não explicitei nada aqui. Lembra também que tinha uma opção que ficava entre colchetes entre o nome do ambiente e a keyword do ambiente, né? Vou colocar aqui agora a opção teorema. O que eu estou fazendo aqui? Quando eu coloco essa opção teorema aqui, eu estou requisitando que as definições sigam exatamente a mesma numeração que os teoremas. Tá? Então, quando eu compilar aqui, o que vai acontecer? As definições, elas estão seguindo agora a mesma ordem de numeração dos teoremas. Então, tem agora teorema 1.1 e teorema 1.3. Não tem mais teorema 1.2, porque o 1.2 agora é a definição 1.2. A numeração é a mesma. Os ambientes de teorema e definição aproveitam o mesmo contador. E também aqui na segunda parte, teorema 1.1, teorema 2.2, eu já pulo direto para a definição 2.3. Então, eles aproveitam a mesma numeração. E ambos já são subordinados à seção também. Vou criar agora um novo teorema. Vou chamar aqui de proposição. Eu chamo aqui de novo teorema, mas é um novo ambiente para inserção de teoremas. Tá? E vou colocar aqui de proposição. Vou criar então agora a proposição aqui embaixo. Ligando, propor, já sabe que é proposição. Proposição, vamos ver aqui. Um pentágono tem 5 lados. Só para a gente testar. Então, nessa proposição, ele imprimiu a proposição com numeração, né? Independente da numeração das definições dos teoremas, sem nenhuma novidade até agora. Suponha que eu queira que a proposição também tenha a numeração dela subordinada à numeração da seção, mas tem uma numeração independente da numeração dos teoremas e definições. Então basta eu colocar a opção Section aqui na frente. Quando eu faço isso, ó, a proposição tem uma numeração diferente das numerações dos teoremas e definições, mas ela também está submetida à seção. Vamos supor agora que eu queira também colocar um nome para essa proposição que seja impresso também no documento. Por exemplo, essa proposição faz pentágono. Então eu quero colocar aqui, o nome dela vai ser pentágono. Então, quando eu compilo, perdão, eu tenho que colocar entre colchetes, tá? Quando eu compilar isso daqui, ele vai imprimir aqui a proposição do pentágono. Eu tenho a proposição do pentágono, né, que vai me dizer que o pentágono tem 5 lados. Então, qualquer teorema também posso colocar um nome para o teorema. Basta colocar esse nome entre colchetes após o ganho. Então, para o teorema principal. Eu compilar. Ele vai colocar esse apelido do teorema principal na frente da numeração do teorema.
Outro recurso também importante no LaTeX e que ajuda muito a gente a estruturar corretamente o documento é a inserção correta das seções, dos capítulos, subseções, subparágrafos. Tá? Então vamos ver como é que o LaTeX consegue estruturar bem o meu documento dessa forma. Estou aqui trabalhando com a classe Article. Primeiro vamos ver quais são as seções que eu posso colocar. Eu venho aqui no ambiente LaTeX, Section. Aqui já tem praticamente todas as seções. Todas as seções aí que o LaTeX suporta aqui. Part, chapter, section em ordem de importância. A maior parte, depois chapter, section, subsection, part, subpart. Então, mudar a classe Article, ela não suporta o nível de seccionamento parte e capítulo, tá? Ela só aceita de seção para baixo. Então, vou mudar aqui para a classe Book. Tá? Vou trabalhar agora com o símbolo do book, tá? Então, estou editando um livro no papel A4, tamanho base 12, vou preservar aqui o pacote Babel, e tudo mais. Bem, então trabalhando agora com o book. Eu vou inserir agora a tag part. Primeira grande parte. Eu vou inserir agora também a tag parte para criar uma segunda grande parte aqui. Segunda grande parte. Vou tentar colocar aqui uma justificada para a gente poder enxergar bem que aqui não vai precisar de zoom, assim, tá bom. Então quando eu compilar isso aqui, vamos ver se vai aceitar, sem texto nenhum, ajuste, ó. Então ele criou aqui, ó, uma folha em branco, parte 1, primeira grande parte, e parte 2, segunda grande parte do meu livro. Tá? Essa aqui já estou editando um livro. Lembrando que as seções parte só valem para quando eu estiver editando um livro. Tá? Se tiver no artigo eu não tenho isso. Então dentro da parte 1 eu vou colocar aqui chapter, introdução. Vou colocar mais outro chapter, é um capítulo, né? Primeiro capítulo. E aqui na parte 2 vou colocar aqui chapter, mais trabalho, mais outro chapter aqui, conclusão. Tudo bem? Então dentro desse chapter aqui eu vou colocar aqui um texto aleatório, um Y, vou colocar mais um Y aqui, então vou colocar mais um Y aqui, que é um texto aleatório, e vou colocar outro Y aqui também. E vou compilar isso aqui. Vamos ver como é que vai ficar o meu trabalho. Vai ficar bem grande, já está com... Esses Y são geralmente grandes. Tá? Então, na primeira parte, uma folha em branco. Na segunda parte, ele vem com uma folha em branco, né, que é o verso dessa primeira folha. Essa página aqui, gente, é o verso da parte 1. Aí, na próxima página, vem o capítulo 1. Verso da página 4, página 5, capítulo 2. Segunda grande parte, né? Capítulo 3 e capítulo 4. Tá? Então, veja que ele já organiza direitinho, já coloca inclusive o título de capítulo, tá? Para ficar bem claro, bem fácil de a gente ver. Suponho também agora que eu queria criar algumas seções. Né? Então, eu vou criar aqui só no primeiro capítulo, tá? Barra section, teste, primeiro teste, vamos colocar aqui primeiro teste. Vou colocar outra seção aqui. Segundo teste. Aí dentro da primeira seção eu vou colocar aqui um Y pequeno, tá? Um Y pequeno. Eu vou deletar esse Y aqui do capítulo para ficar mais fácil de entender. Eu vou colocar aqui barra Y para gerar um texto aleatório aqui também na segunda seção. Aí eu vou compilar tudo aqui. Quando eu compilar, vamos ver aqui. Eu vou fechar a janela de erros aqui também. Capítulo 2, né?
primeiro capítulo, eu coloquei capítulo 2, primeiro capítulo, e daqui a pouco a gente vai consertar isso aqui também, tá? Vou mostrar como é que eu conserto isso. Então, seção 2.1, seção 2.2. Sessões que eu acabei de criar com os textos respectivos aqui. Tudo bem? Não tem mais texto aqui. Vamos supor que agora eu queira criar aqui uma subseção dentro da seção 2 aqui. Vamos ver aqui, subsection, comentários. Vou colocar aqui um link. Tá? Quando eu compilar, o que acontece? Seção 2.2, agora tem uma subseção 2.2.1. Ele enumera automaticamente todas as seções também. Então fica bem prático, bem fácil de a gente trabalhar. Suponha que eu quero criar agora dentro dessa subseção 1 a subsection. Já tem até a sequência aqui, né? Subsection, mais comentários. Vou colocar um Y aqui dentro também. Então, dentro da seção 2.2.1, ele vai criar então a seção mais comentários. A seção mais comentários, ela já não, a subseção, né? Já não tem mais numeração. Tá? Porque senão já teria 2.2.1.1. Já começaria a ficar uma coisa, numeração muito deselegante. Então o LaTeX evita ficar acumulando muitos índices, que isso enfeia até o trabalho. Então as subseções já não tem mais numeração. O próximo nível hierárquico é o subparágrafo. Parágrafo. Eu vou colocar aqui primeiro para parágrafo. E dentro desse primeiro parágrafo eu vou colocar uma elipse aqui dentro. Então vou executar aqui. O que acontece? Ó, no primeiro parágrafo, ele coloca o título do primeiro parágrafo e ele já coloca o texto na frente. Ó. Percebam que eu dei um duplo enter aqui. Deveria ser um parágrafo, mas ele não está, porque como eu estou na seção de parágrafo, ele força o LaTeX a colocar tudo na frente. Aqui. Tudo bem? E na sequência vamos colocar aqui o nível mais baixo, que é o subparágrafo. Primeiro subparágrafo. Vou colocar uma elipse aqui dentro. Vamos ver aqui. E no primeiro subparágrafo, ó, ele faz basicamente o mesmo que o parágrafo, só que ele indenta, tá? Ele faz uma pequena indentação aqui. Então o subparágrafo tem essa pequena diferença aqui. Eu tinha comentado que eu ia consertar isso também na introdução aqui, ó. Aqui atrás a gente tem o capítulo 2, o primeiro capítulo, mas no problema maior está na introdução, porque eu não quero, por exemplo, que a introdução apareça no capítulo, porque ela não é um capítulo, ela é uma introdução. Né? Então, o que eu faço? Eu venho aqui em chapter e coloco um asterístico aqui na frente. Ó. Se você colocar o asterístico, lá o que acontece? A introdução perde o status de capítulo, tá? E o capítulo 2 passa a ser o capítulo 1. Ele começa a contar o capítulo a partir do capítulo seguinte. Uma vez que você estruturou todo o seu documento corretamente, como a gente acabou de fazer aqui, fica muito fácil você fazer uma das coisas mais legais do LaTeX, que é criar o índice ou o sumário do seu trabalho. Então, o sumário é muito simples de ser criado. Eu vou criar com o comando Table of Contents. Quando eu coloco Table of Contents, eu vou compilar 3 vezes o LaTeX, tudo bem? 3 vezes. Para que ele gere o índice automaticamente aqui. Tá? Então, vamos ver aqui o que aconteceu. Ó, ele automaticamente gerou o sumário, né? O sumário do meu trabalho. Então, contém a primeira grande página. A página ela vai estar, o primeiro capítulo, primeiro sessões, subseções, está tudo devidamente organizado com as suas páginas respectivas aqui. Então, um layout bastante bonito e bem elegante aqui. Então, é bem simples a gente poder criar o nosso próprio sumário aqui no LaTeX. Basta colocar o Table of Contents. Suponhamos agora que você não queira que o nome do sumário seja sumário. Você supõe que você queira que seja índice, né? Porque muita gente costuma colocar índice. Então
Então é muito fácil você alterar isso aqui, tá? Basta você colocar aqui o comando renew command. Renew command barra contents name e colocar aqui o nome que eu quero que fique no sumário, que é o nome índice. Tá? Quando eu compilar, ele troca no sumário para o nome de índice. Tá? Então é bem simples, tá? Basta colocar essa linha de comando aqui. Suponha também que no seu trabalho, aqui no seu livro, você não queira que a primeira página após o índice venha aqui em branco. Você vê que tem um índice e após o índice vem uma página em branco. Então, para você evitar que o LaTeX faça isso, basta você colocar o comando open n. Tudo bem? Com esse comando open n, ele já vai imprimir a primeira parte imediatamente após o índice, tá? Evitando que você desperdice uma folha em branco. Você não queira gastar essa folha em branco. Suponha também que o seu trabalho ele tenha um apêndice. Tá? Como é que eu faço para gerar um apêndice no meu trabalho aqui? A ideia é bastante simples. Basta que você coloque aqui, suponha que você queira que o último capítulo aqui seja um apêndice. Então eu vou colocar aqui o comando barra appendix, primeiro appendix, tá? Então tudo que vier após o comando appendix será enumerado através de letras, tá? Vai ser chamado de apêndice. Então se eu compilar isso aqui, mais uma vez, pela terceira vez, ó. Então ó, já pode, no índice, o capítulo 3 já não existe mais, existe o apêndice A. Normalmente os apêndices são listados por letras maiúsculas, tá? Então vamos observar aqui no apêndice A, conclusão. Eu não tenho mais capítulo 3, agora eu tenho um apêndice diretamente. Bem? Bom, algumas pessoas devem ter percebido que tem um pequeno problema aqui no índice também, tá? Bom, no índice não está aparecendo o capítulo da introdução. Ele já começa a primeira grande parte. Né? A primeira grande parte tem a introdução, né? Ele já vai listar o primeiro capítulo, ó, capítulo 1. Ele não lista a introdução. Como é que eu faço para que o índice para inserir a introdução no índice? Então, é bem simples. Eu vou colocar aqui o comando /add content contents line toque. Bom, ele tem o mesmo status de um capítulo, né? Chapter, add contents line chapter, e eu vou colocar o nome dele de índice, tá? Tudo bem? Então esse é o script para o comando para poder inserir o índice no índice, tá? Não é o índice, seria introdução, né? Introdução. Tudo bem? Então se eu der um F6 aqui, mais outro F6, bom, já inseriu então a introdução do meu índice, tá? Com um status de capítulo. Tudo bem? Então status de capítulo. O capítulo tem que ser a mesma indentação do capítulo, para não ter numeração, porque eu pedi para tirar a numeração. Então ela tem essa estrutura aqui. Suponha também que você esteja fazendo um trabalho, ele esteja ficando relativamente muito grande. Tá? É comum, se você estiver fazendo um livro ou uma monografia, que o texto fique que tem várias páginas, 50, 60, às vezes tem muito mais do que isso. Então é complicado você trabalhar com arquivos desse tamanho num editor de textos onde você tem que ficar rodando a página, como eu estou fazendo aqui. Ó. Você tem 40, aqui eu estou só com 54 linhas, é difícil você ficar localizando algumas coisas na tela. Imagina com um documento de 100 páginas, por exemplo. Então como é que você pode proceder nessas situações aí? Então eu vou fazer o seguinte, o LaTeX permite que eu quebre o meu
arquivo fonte em vários outros arquivos diferentes. Então suponha aqui que eu queira colocar, eu tenho duas partes, primeira parte e segunda parte. Né? Suponha que eu queira colocar a primeira parte do arquivo, do meu documento, no arquivo, e a segunda parte no outro. Então eu vou criar aqui um novo documento, vou colocar dentro dele tudo que é referente à primeira parte do meu trabalho. Tá? A primeira parte está aqui. Tá? Eu vou salvar ele aqui dentro. E vou colar ele aqui dentro. E vou dar um Save As. Bom, esse aqui é a mesma pasta que eu estou salvando no meu arquivo de exemplos. Tá? Então vou colocar aqui parte 1. Tudo bem? E vou criar um novo arquivo. E vou colocar dentro dele a parte 2 do meu trabalho. Tudo bem? Dentro da parte 2. E vou salvar aqui como parte 2. Agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui o comando input, parte 1, barra input, parte 2. Quando eu faço isso aqui, o que acontece? Eu vou dar um F6, mais F6, mais F6. Olha, ele continua copiando o arquivo exatamente como ele estava. Ele continua entendendo onde estão os arquivos. Ele simplesmente pegou e está acompanhando na sequência do meu trabalho. O que ele fez aqui? Ele pegou e compilou exatamente todo o meu trabalho, que está agora dividido em 3 partes. Tá? Eu tenho o núcleo do meu trabalho, né, que é o exemplos, e tenho a parte 1 e a parte 2, que é o texto da parte 1 e o texto da parte 2 em arquivos à parte. Então eu tenho 3 arquivos no meu documento final, e ele está acompanhando tudo na sequência. Tudo bem? Um outro comando para poder incluir arquivos é o comando include. Tá? Você também pode colocar com o comando include. Se eu compilar aqui, ele também inclui arquivos através do comando include. Eu também posso usar esse comando aí. A diferença é que o comando include, ele cria uma nova página após o comando de inclusão. Tá? Nesse caso aqui a gente não vai perceber, porque a primeira parte ela já cria realmente essa primeira página após. Tá? Mas a diferença básica é essa. O include, ele cria uma página nova, ele promove uma quebra de página no documento, né? E a parte 1 só vai ser impressa, o conteúdo da parte 1 só é impressa na página seguinte, e o include parte e o input, ele não faz essa quebra de página. Tá? Bem, esse é um recurso muito interessante do LaTeX.